Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, agora há 106 dias das nossas eleições presidenciais. E você que acompanha sempre os nossos encontros, tem visto que eu tenho anunciado que estão vindo para o Brasil vários meteoros de efeitos devastadores apontados para o governo Bolsonaro, especificamente para a cabeça do atual presidente, apontado para alguns grupos de interesses que estão ao redor do poder aqui no nosso país e apontados agora, inclusive, para um ministro da Suprema Corte do nosso país que foi flagrado numa conduta criminosa. Infelizmente, eu estou vendo ainda os veículos de comunicação não tratarem desse assunto e mesmo nas redes sociais, quando falamos de um crime cometido por um ministro da Suprema Corte do nosso país, esse fato é tratado como sendo apenas um desvio ético ou um desvio moral. Será que é isso mesmo? A gente, enquanto cidadãos, nós temos o direito de cobrar das autoridades providências em relação a essa situação que já está absolutamente cristalizada e materializada. O que vai acontecer? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal, está nos conhecendo, a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, a sua inscrição ajuda a gente a chegar a mais pessoas, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, não esqueça de dar o seu joinha e de enviar os seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Lembrando que o nosso portal também tem um clube de membros. Quando você se torna membro do nosso portal, você incentiva ainda mais a nossa atividade e você fica mais próxima dessa nossa luta que nós fazemos aqui todos os dias. Então, você também é muito bem-vindo e vamos seguir em frente. Gente, eu estou vendo muita agitação por todos os lados e as coisas são mais estapafúrdias, as soluções são mais estapafúrdias para tentar minimizar o efeito do desgoverno Bolsonaro / Paulo Guedes. Paulo Guedes deu uma desaparecida, né? Com essa bomba que foi o aumento do diesel, o aumento da gasolina ontem aqui no nosso país. Eu estou vendo aqui o Arthur Lira, que é uma espécie de líder de um grupo de interesses muito grande dentro do Congresso Nacional, que gostam de fazer negócios, e para não dizer negociatas, né? Se movimentando aqui, tentando fazer uma solução mágica. Ninguém pensa em tocar no dinheiro do povo brasileiro que está indo para fora do nosso país, sustentar grupos estrangeiros, sustentar empresas estrangeiras, bancos estrangeiros e bancos nacionais, grupos de interesses aqui que estão fazendo negócios com a Petrobras. Ninguém quer mexer nisso, todo mundo só pensa em soluções que atingem impostos que deveriam ser revertidos para as pessoas que necessitam aqui no nosso país. Impostos que vão cuidar da saúde, da educação, não, eles querem mexer nisso para subsidiar o combustível, para não mexer no dinheiro que a política econômica do governo Bolsonaro está proporcionando a esses grupos todos. O Arthur Lira, numa matéria de hoje, desse sábado, diz o seguinte, a matéria: Congresso quer taxar exportação de petróleo para conter alta de combustíveis. Gente, nenhuma taxação é um nome vulgar que se dá, né? Mas nós estamos falando em imposto. O Arthur Lira não vai conseguir aprovar um imposto agora, porque o imposto ele tem que ter uma previsão que a Constituição chama de anualidade. Eles só vão poder fazer isso no ano que vem. Então essa medida não terá efeito prático nenhum. Não se pode fazer um confisco, dar uma marretada na mesa, já que eles defendem o interesse do capital externo, do grande capital transnacional que circula aqui para o nosso país. Então é mais uma atitude translocada de uma dessas pessoas que está conectadas com Paulo Guedes e Bolsonaro justamente e sempre para atuar contra o interesse do povo brasileiro, sempre a favor do grande interesse transnacional. Pois bem, então é essa situação que não vai dar em absolutamente nada, porque vai acabar batendo no Supremo Tribunal Federal, as empresas vão recorrer desse assunto, não vão querer perder, e a política do jeito que está, a política que está totalmente direcionada a esses interesses, vai ter no Supremo Tribunal Federal apenas a confirmação que esses interesses não podem ser mudados assim de uma hora para outra. Ontem o Jornal Nacional, gente, fez uma matéria absolutamente distorcida da realidade para engrupir o cidadão e muita gente acaba acreditando nisso, que nós estamos diante de uma situação imutável, como se fosse uma empresa estrangeira, a Petrobras, que se infiltrou aqui no Brasil e que nós não pudéssemos fazer nada porque se a gente fizer alguma coisa contra a Petrobras, vai vir o dono da Petrobras, vamos imaginar que fossem os norte-americanos, eles vão tomar o Brasil aqui de assalto, né?
Essa é a ideia que eles estão colocando para a gente. Então, na matéria do Jornal Nacional, eles mostram economistas falando que a política de preço é essa mesma, que a gente tem que estar regulado com o mercado internacional, que vai faltar combustível no Brasil. É uma ladainha muito grande. E aí, isso formata o cidadão a acreditar que nós estamos diante de uma situação que tem uma lógica, né? O Brasil não pode fazer muita coisa, que é uma grande mentira. A Petrobras, quando foi fundada, não mandava dinheiro lá para fora. Isso foi aprofundado, infelizmente, nas últimas gestões dos últimos governos que nós tivemos aqui no Brasil, que flexibilizou muito o papel da Petrobras, internacionalizou muito a Petrobras. E quando fez isso, e teve a culminação dessa história no governo Temer, a gente deixou, de fato, a Petrobras muito fragilizada para muitas coisas aqui no Brasil. E a matéria da Rede Globo colocou isso como uma situação absolutamente imutável, enfim, iludindo o cidadão que fica nessa história. E ao final, como eles não querem desgastar o governo Bolsonaro, isso não é colocado como uma contradição, né? Estão todos no mesmo barco. Bolsonaro é apresentado aí como cidadão comum que está reclamando também dessa situação absolutamente anômala que está acontecendo com a gente. Então, eles atendem a dois deuses, né? Eles atendem ao deus mercado, ao grande capital do qual eles são sócios, as empresas que financiam, que têm algum tipo de negócio com as organizações Globo, e do outro lado, eles dizem que o presidente da República também é um refém dessa história, alguém que está protestando, é alguém como você, que não está concordando com essa história. Só que ele é o presidente, ele nomeia as pessoas que cuidam da política da Petrobras. Ele é o homem que nomeia o ministro das Minas e Energia, ele é o homem que nomeia o ministro da Economia. Então não é um cidadão comum, não é uma Maria arrependida, né? Mas a matéria ficou apresentada dessa forma aqui. Vamos acompanhar um trecho, vamos lá. Ontem, pelo Conselho de Administração da empresa, numa reunião extraordinária e comunicado ao Palácio do Planalto. A reação do governo foi imediata. Ainda ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro e ministros criticaram a Petrobras nas redes sociais. Hoje de manhã, Bolsonaro escreveu que o governo federal é contra qualquer reajuste nos combustíveis. Para tentar barrar os aumentos nos preços, o Planalto passou a analisar alternativas para forçar a saída do... Gente, é um negócio, se você contar para um estrangeiro, ele não vai acreditar, né? Essa hipocrisia, essa picaretagem, essa pilantragem. E aí, não tem como a gente falar de outra forma, né? E aí o presidente da República, dando uma entrevista ontem para uma TV, lá no Rio Grande do Norte, ele mostrou como ele está empenhado em resolver essa situação. Só que a solução apresentada por ele, evidentemente, não vai dar certo, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O Arthur Lira está, nesse momento, reunindo com líderes partidários e a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque... Gente, é um negócio, é como você ser dona de casa e você querer fazer uma investigação para saber por que é que você está gastando muito óleo de soja, está gastando muita manteiga. Ou se a gente quiser para um lado do crime, fazendo uma metáfora aqui muito doida, né? É como se um traficante, o Fernandinho Beiramar, chamasse a polícia para investigar de quem é a boca de fumo que ele é o dono, né? O resultado todo mundo já sabe. A polícia chegar, o senhor Fernandinho Beiramar, o senhor que é o dono, é o senhor que vai ter que entrar em cana. O senhor Bolsonaro, o senhor que nomeia as pessoas para a Petrobras, o senhor que é o responsável por esse tipo de situação. Não tem como apelar para alguém a não ser o presidente da República, não. O senhor que poderia estimular esse tipo de, algum tipo de transformação aqui no Brasil. Então, gente, essa distorção evidentemente não vai ter CPI nenhuma em função disso, porque é uma coisa que nasce absolutamente já morta. Inclusive que a oposição já manifestou interesse, inclusive, de apoiar a tal CPI, né, se ela for proposta mesmo, para investigar, e nós chegaríamos ao final que o dono da boca de fumo é o senhor Fernandinho Beiramar, o senhor Bolsonaro Beiramar, nessa metáfora aqui que me ocorreu essa situação, né? E por onde andava o Bolsonaro para além de estar no Rio Grande do Norte? Depois do Rio Grande do Norte, gente, ele voltou para Brasília, se reunir com os ministros para discutir o problema? Não. Ele foi para um evento em Belém do Pará, com toda a trupe,
toda a estrutura do governo federal que estava acompanhando ele, vários servidores que são muito bem remunerados, todo mundo ganha uma diária, um custo gigantesco, mas ele foi tratar de algum assunto ou correlato, de algum assunto de interesse público do nosso país? Não! Ele foi com Silas Malafaia para um templo evangélico depois de fazer também uma tradicional motociata. Nessa cerimônia, gente, o Bolsonaro simplesmente ele fez campanha política, né? Vamos falar a verdade, o senhor Augusto Aras, que é o procurador-geral eleitoral, ele não vê absolutamente nada. Mas se a gente catalogar essas informações aqui e mandar para ele, certamente, se ele não for responsabilizado agora por sua omissão, mais à frente ele acabará sendo responsabilizado também. Porque o Bolsonaro não falou de combustível, ontem ele não falou nem mais de urna eletrônica, né? O pessoal da urna eletrônica deu uma desaparecida agora. Agora a preocupação está sendo outra. Mas o discurso foi totalmente político, né? Isso aqui é absolutamente ilegal. Mas a gente vai documentando isso aqui. Vamos lá. De Contas da União e também do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem quem, porventura, se eleger presidente esse ano ou se reeleger? O ano que vem escolhe mais 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Gente, esse é um discurso religioso? Ele foi ali para alguma atividade religiosa? Obviamente não, uma atividade absolutamente eleitoral. Ele teve lá e depois, saindo lá de Belém do Pará, ele foi para outro evento, né? Passando o dia todo, dia de sábado, em eventos também que não tinham nada a ver com Petrobras, nada a ver com combustível, nada com interesse público. A agenda do presidente foi: depois da motociata em Manaus, ele participou de um evento chamado Unção Apostólica, que foi um evento religioso, também com interesse público dessa história. E no final da tarde, ele participou do Congresso Internacional da Visão Celular do Modelo dos 12, outro evento evangélico também. Então, é só isso que o Bolsonaro está fazendo, usando a verba pública, não cuidando do interesse público, para cada vez mais se cacifar diante desses grupos religiosos para ter um melhor resultado eleitoral, já que na nossa vida terrena, nossa vida concreta, nós não temos um governo. Nós temos uma figura translocada que está apenas tentando fugir da polícia, fugir da justiça e para isso vai fazendo esse tipo de uso de dinheiro público para benefício pessoal. E aí a gente chega na situação estarrecedora, porque o ministro Cássio Nunes Marques não é nenhum analfabeto, não é nenhuma pessoa que desconheça o direito. Como é que o ministro Cássio Nunes Marques, segundo a matéria aqui, e já está comprovado, porque inclusive ele assumiu que ele fez isso, ele faz isso aqui. Vamos lá, matéria do Metrópolis que eu vou colocar no nossa descrição do vídeo. Cássio Nunes Marques vai de jatinho a Paris para a final da Champions League, bancado por advogado. Advogado que pagou viagem do ministro tem processos no STF. Tour inclui Roland Garros e GP de Mônaco e custou ao menos R$250 mil. Gente, isso é uma coisa absurda. O advogado, que é dono do jatinho, é um advogado que foi operador do ex-ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, e que foi denunciado na Operação Lava Jato, pelo Ministério Público Federal, melhor dizendo, por desvios, por falcatruas que envolveram mais de R$9 milhões. Ele e o Romero Jucá também, que é uma pessoa que, hora por outra, figura nos noticiários policiais, aí, envolvendo também desvios de verba pública. Esse advogado que tem esse avião simplesmente patrocinou essa viagem para o ministro Cássio Nunes Marques. A matéria dá o prefixo do jatinho, dá todas as informações, tanto é que ele não negou. E ele justificou o seguinte, que a matéria está meio distorcida, porque ele conheceu o advogado nessa semana. Como é que é? Você conhece o advogado uma semana e você vai com o filho para a França, para ver GP de Mônaco, Roland Garros? Que história é essa? O servidor público não pode aceitar esse tipo de vantagem. Isso está previsto no Código Penal, artigo 317, como crime de corrupção passiva. Então, está materializado um crime. Se isso não é crime, o que será crime? O que o senhor Augusto Aras, que é o titular da ação penal, poderá dizer numa situação como essa? De fato, o ministro Cássio Nunes Marques estava passando no aeroporto com seu filhão e, de repente, pegou uma carona para ir para a França para assistir essas situações todas e voltou. Foi um bate-volta. Gente, a matéria diz onde é que o avião fez escala, onde o avião saiu, onde o avião voltou, o prefixo do avião, o custo desse tipo de viagem.
é uma coisa absolutamente irrefutável. Esse é o ministro quase terrivelmente evangélico que nós estamos vendo agora, que ele é quase terrivelmente honesto, quase terrivelmente moralista, quase terrivelmente ético, né? Vamos ver quais serão os desdobramentos dessa história. É um crime, confesso, e aí não dá para alegar que ele não conhecia o direito. Ele está na Suprema Corte do nosso país. Mas, como toda figura ligada ao Bolsonaro e que está vendo que a impunidade está reinando com relação a todas as condutas de infração ética ou moral, como esse uso de dinheiro público do Bolsonaro, essa estrutura do governo para fazer campanha política, o cara se sente, o cidadão, o indivíduo, o servidor público se sente autorizado em fazer o mesmo tipo de transgressão. Afinal de contas, Augusto Aras está dormindo em berço esplêndido e não vê nada disso. Mas nós, enquanto cidadãos, temos que denunciar essas situações. Os deputados federais, vou aqui fazer algum comentário com alguns que eu tenho contato, para eles tomarem uma iniciativa, né? O Conselho Nacional de Justiça. Isso não é um assunto meramente moral, gente. Nós estamos falando de crime. Artigo 317 do Código Penal. Bem, eu fico por aqui, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso portal. Vamos continuar em frente, porque, como vocês estão vendo, né, o Brasil precisa de gente chacoalhando, né? Algumas mentes e alguns corações, porque senão essa gente toma conta e o Brasil, de fato, acaba, né? Vamos seguir em frente, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!